Olá, boa tarde. Bem-vindo ao nosso canal sobre filosofia e psicanálise. E na videoaula de hoje nós iremos falar de um filósofo alemão chamado Theodor Adorno. Ele faz parte ali dos chamados filósofos da Escola de Frankfurt ou teoria crítica. E Adorno escreveu este livro, que é um conjunto de ensaios, ensaios sobre psicologia social e psicanálise. Um dos ensaios deste livro será objeto de análise nessa videoaula. O ensaio chama-se Observações sobre Política e Neurose. Bom, é um ensaio aí fundamental para compreendermos os dias atuais, Essa relação entre neurose e política, é fundamental. Então vamos primeiramente fazer uma distinção entre neurose e psicose, já que o texto relaciona a neurose e política, então a gente tem que compreender primeiramente o que é neurose, o que é uma psicose e fazer a distinção entre esses dois conceitos da psicanálise. Bom, neurose é uma psicopatologia em que o indivíduo ele mantém uma certa racionalidade, ele mantém um nível de racionalidade. Uma das neuroses aí classificadas pelo Freud, pela psicanálise freudiana, é a neurose narcísica ou narcisismo. Aí o Adorno, neste ensaio, assim nos apresenta o que é o narcisismo. Diz aqui o Adorno, na psicanálise, narcisismo significa investimento libidinal no próprio eu, em vez do amor a outros seres humanos. Então o que significa isso? O que o Adorno, com base em Freud, está nos dizendo aqui? Que o narcisismo, ou a pessoa narcisista, ela ama muito mais a si, ela transforma a sua própria pessoa em um objeto de desejo, em detrimento do outro, ou seja, simplificando, o indivíduo ele ama a si sobre todas as coisas e odeia aquele que é diferente dele. Nós temos na mitologia grega o mito do Narciso, que ao ver ali a sua imagem refletida na água, ele se apaixona por si mesmo, e ele afoga no seu próprio ego, ele morre afogado no seu próprio ego. Então na mitologia grega, esse mito do Narciso é que vai permitir ao Freud analisar esse comportamento humano, essa psicopatologia humana. E nós temos na música brasileira, o Caetano Veloso, aquele famoso verso, é que Narciso acha feio o que não é espelho, Ou seja, então o que é diferente do indivíduo, vai ser então objeto de ódio, enquanto que o próprio indivíduo torna-se um objeto de desejo, Então é isso que o Adorno nos diz aqui. Vou até ler novamente, para que a gente compreenda melhor isso, Então na psicanálise, narcisismo significa investimento libidinal, ou seja, então o que é esse investimento libidinal? É desejo, no próprio eu, em vez do amor a outros seres humanos, Pois bem, então um exemplo claro de narcisismo é o racismo, Então o racismo é um exemplo claro de narcisismo, dessa neurose narcísica. A homofobia é um outro exemplo de neurose narcísica, A homofobia, inclusive, envolve outros fatores, que ligada a recalque, ligada a desejos reprimidos, Mas a homofobia é um exemplo claro também de neurose narcísica. Bom, se na neurose o indivíduo mantém uma certa racionalidade, isso quer dizer que um racista, um neurótico, racista, por manter um certo nível de racionalidade, ele consegue desenvolver uma determinada profissão, ele consegue fazer uma graduação, uma pós-graduação, Mas ele vai nutrir ali um ódio por aquele que é diferente, Lembrar que no caso do racista, ele vai estabelecer a sua etnia, o seu tom de pele, o seu cabelo como sendo melhor, e aquilo que não se enquadra no seu padrão de beleza, ele vai ser então objeto de rejeição.
Então, o racismo é um exemplo claro, então, de uma psicopatologia, né? Pois bem, já na psicose, o indivíduo ele não mantém nenhum nível de racionalidade. Então, na psicose, o indivíduo ele não consegue distinguir o real do não real, né? Então, na psicose, acho que um exemplo claro ainda da psicose é um indivíduo esquizofrênico, né? Onde o real e o não real se misturam, né? Podemos inclusive dizer que a psicose é uma psicopatologia muito mais grave do que a neurose, né? Hoje nós temos então no Brasil uma difusão, né, de psicopatologias, ou seja, indivíduos neuróticos, indivíduos psicóticos, inclusive que assumem cargos importantes na República Brasileira, né? Ou seja, nós estamos aí num quadro, né, de psicopatologia na política, né? Então a consequência ela é grave, né, para todas as pessoas, considerando que a política ela envolve ações coletivas, né? Considerando que a política, se a gente for pensar a política do ponto de vista aristotélico, a política envolve ações destinadas ao bem comum. A política ela pressupõe, do ponto de vista aristotélico, uma relação indissociável entre ações éticas, ou seja, do ponto de vista aristotélico, ética e política são inseparáveis, né? E deve-se, portanto, na política, agir com ética, buscando a promoção do bem comum. Agora, então tente imaginar, se política é o objetivo bem comum, então tente imaginar um indivíduo neurótico ou psicótico ocupando cargos políticos, né? Então a consequência é trágica, né? A Alemanha nazista é um exemplo claro dessa relação entre neurose e política, onde psicóticos e neuróticos assumiram cargos importantes, né, no Estado alemão, né? Hitler é um exemplo claro de uma psicopatologia, né, que se instituiu no poder, né? Bom, a realidade brasileira, para quem acompanha os noticiários, percebe que a gente está aí numa situação pré-nazista, né, ou uma situação que precedeu a ascensão do nazismo no poder político da Alemanha. Então nós temos que então buscar compreender do ponto de vista psicanalítico, né, o comportamento dos agentes políticos e também do cidadão, né, porque do ponto de vista aristotélico o cidadão também é um agente político, né? Então nós temos que ter esse cuidado, né, de compreender do ponto de vista psicanalítico o que está acontecendo na República Brasileira, né, que é um caso extremamente grave. Bom, para nós entendermos então, né, seja os indivíduos que votam num determinado candidato e seja um determinado candidato eleito, né, nós temos que compreender que são pessoas, né, que tiveram um processo de formação, né, na psicanálise, algo que se chama aí de um processo ontogênico. Ou seja, o que significa esse processo ontogênico? É o processo de formação do indivíduo, é o processo de formação da pessoa. E nós, enquanto humanos, nós somos formados por um processo de repressão. Então a repressão é um elemento constitutivo do indivíduo humano. Ou seja, nós somos condicionados, nós somos reprimidos, nós somos recalcados. Ou seja, Horkheimer, né, que é um filósofo alemão, ele vai considerar que a criança, né, ela sente, né, desde ali da primeira infância, né, todo e qualquer ser humano, né, experimenta desde a primeira infância o aspecto opressor da civilização. Ou seja, então a civilização ela é constituída por um processo de repressão, né? E é por isso que o Freud, no livro dele chamado Mal-Estar na Civilização, ele vai considerar que a civilização não faz os seres humanos felizes, ou seja, a cultura não nos faz felizes. Porque esse processo de repressão de desejos, né, esse processo de repressão das nossas pulsões básicas, né, nos leva ao sofrimento. Então, segundo Freud, não é possível
viver feliz em sociedade, ou seja, a civilização, o processo civilizatório é um processo que gera sofrimento nas pessoas, gera sofrimento nos indivíduos, né? E é por isso que o Adorno, nesse ensaio, né, onde ele relaciona política e neurose, ele vai dizer o seguinte, né? Pessoas cuja cristalização de um eu autônomo fracassou sob a pressão de vivências infantis tendem especialmente a ideologias totalitárias. Eu vou repetir isso daqui, isso aqui é fundamental, né? Pessoas cuja cristalização de um eu autônomo fracassou sob a pressão de vivências infantis tendem especialmente a ideologias totalitárias. Bom, o que significa isso? Bom, nós não nascemos com o eu, né? Ou seja, com o ego. Nós não nascemos com o ego. O ego, né, é uma parte da psique humana que se desenvolve com um processo de adaptação, ou seja, parte do nosso id. Né? O nosso id é uma instância natural. Né? Todos nós já nascemos com o id, né, que é a parte mais profunda da mente humana. Então o id ele carrega a nossa herança biológica, né? Tudo aquilo que há de primitivo em nós está presente no id. Agora o nosso eu, ele é formado a partir de uma parte desse id, né? Então com um processo adaptativo, parte desse id torna-se eu, né? Torna-se ego. Né? Então o ego é a parte da psique humana mais próxima do mundo externo, mais próxima do mundo externo. E esse eu, ele é formado então por pressões que advêm do interior do próprio indivíduo, ali pulsões que advêm do id, e por pressões que vêm do mundo externo. Né? Então, esse eu, né, ele é formado por um processo de condicionamento que pode levar o indivíduo a tornar-se um neurótico ou um psicótico. Né? Então, tente imaginar uma criança, né? Ela não consegue ainda compreender o não do pai, o não da mãe, né? O não dos adultos. Né? Então, a criança ela sofre com todo esse processo repressivo. Então, esse indivíduo, né, que no seu processo de formação, né, no seu processo ontogênico, no seu processo de formação enquanto indivíduo, se ele fracassa, né, ou seja, se o seu eu, se o seu ego não consegue tornar-se autônomo, né, se esse eu que vive condicionado por forças que vêm ou do mundo externo ou da sua interioridade a partir do seu id, se esse eu fracassa, esse indivíduo, esse eu, essa pessoa, ela tende a ideologias totalitárias. Né? Ou seja, então olha o quadro da Alemanha nazista, olha o quadro do Brasil atual. Né? Então, o que nós observamos, né, no neonazismo, no fascismo que hoje ocupa quadros políticos importantes no Brasil, né? Se a gente observar esse crescimento da extrema-direita no mundo, né? Então esse processo de crescimento da extrema-direita está ligado a esses indivíduos cujo eu autônomo fracassou. Olha a situação grave que nós vivenciamos nos tempos atuais. Então é fundamental que a gente consiga compreender a formação de um indivíduo, e na nossa formação a repressão é um elemento constitutivo. É fundamental que a gente consiga entender que a civilização não nos faz feliz. Né? Então todo esse processo, né, de angústia, né, todo esse processo de desespero, né, todo esse processo em que o indivíduo renuncia a desejos, né, o leva a fatores como o ressentimento. Né? Ora, aí é que está o problema, né? Quer dizer, esse ressentimento que nasce ali das privações do indivíduo, né? Por esse processo todo aí de repressão para a constituição do eu. Então esse indivíduo ressentido, ao canalizar juntamente com outros indivíduos esse ressentimento em força política, ou seja, quando esse ressentimento do indivíduo, somado ao ressentimento dos outros indivíduos, torna-se força política, ou seja, quando esse indivíduo neurótico ou psicótico e ressentido se organiza politicamente
e toma o poder do Estado, a consequência é trágica. A consequência é muito trágica. Então nós temos que pensar hoje, né, que a sociedade ela está doente, né? Ou seja, a psicopatologia ela se difundiu para diversos quadros da sociedade. Então a gente tem que ficar muito atento ao que está acontecendo. O esclarecimento é um caminho para a gente, digamos, encontrar uma saída para esse quadro psicopatológico que ocupa hoje a história da República Brasileira. Bom, obrigado, e no próximo vídeo nós iremos aí discutir alguns outros pontos da psicanálise freudiana. Essa relação entre filosofia e psicanálise ela é fundamental para entendermos os dias atuais. Obrigado e até a próxima videoaula.